Olá, pessoal. Vamos ver mais um experimento simples de física, né? Hoje sobre a ótica, né? Inicialmente, nós vamos determinar a resolução angular média, né, do olho humano. Quando o olho humano vê duas figuras a uma certa distância, ele só consegue distinguir, né, um determinado ângulo. Existe um limite para a visão humana. Se você olhar para o horizonte, você não vai conseguir distinguir uma coisa da outra. Então, depende dessa distância, né? E depende da separação dos materiais. Então, nós faremos uma experiência que corresponde ao seguinte. Em um pedaço de papel, esse pedaço de papel, com a metade do tamanho de um A4, desenhe duas linhas paralelas. Estão aqui, as duas linhas paralelas. A espessura das linhas e a distância entre elas, né, D, deve ser de meio centímetro. Então, a distância de meio centímetro. E você vai ficar a uma distância L deles, né? O seu olho tem uma capacidade visual, né? O que nós vamos determinar é essa capacidade visual, né? Quanto você pode enxergar essas duas linhas separadas. Então, o que você vai fazer? Prenda esse papel em uma parede e vá se afastando dele até que você enxergue as duas linhas como uma só, né? Aí ali atingindo o seu limite. Então, você só enxerga essas duas linhas aqui como duas, né, separadas, não vê como uma, até um determinado limite. Pode ser 10 metros, 8 metros, 20 metros. Quantos metros você consegue enxergar meio centímetro? Então, nós faremos essa experiência. E lembrando que o olho normal, né, esse ângulo é de cerca de 60 segundos de arco, mais ou menos 1 minuto de arco. Minuto de arco. Lembra que tem 300 graus, minutos e segundos. Então, mais ou menos 1 minuto é a capacidade de uma visão normal. Tá? Pode ser um pouco menor, né? Quanto menor esse valor, melhor. A sua visão é mais acurada, né? Então, o olho humano ele tem essa capacidade de enxergar somente um determinado ângulo, né? Esse limite é o seu ângulo mínimo de capacidade visual ou resolução angular, né? E ela é medida em segundos de arco, normalmente, né? Então, com o ângulo alfa na figura muito pequeno, né, a gente pode aproximar matematicamente que a tangente, né, isso aqui forma um triângulo, né, corta o triângulo no meio e tal. A tangente é praticamente o valor do ângulo, e é D sobre L. E esse resultado vai dar em radianos. Para determinar em segundos de arco, você tem que converter de radianos para grau, minuto e segundo, né? Aí nós já fizemos esse cálculo, né? Que aqui é a parte experimental. Esse ângulo alfa, em segundos de arco, é 206.265, né? Ao passar, a gente passa π sobre 180 sobre π, né? Multiplica por 60, depois por mais 60, passa de radianos para segundos de arco, vezes D, que é a separação das duas linhas, sobre L. Então, nós vamos fazer essa separação de meio centímetro, como aquele papel do slide anterior. E o limite da distância vai ser o L. Qual é o L que você consegue enxergar? Máximo, né? Então, você vai coletar e registrar essa informação e determinar qual é o ângulo que o seu olho enxerga, o ângulo limite, né? Deve estar perto de 60 segundos. Pode ser um pouco menor, 40. Se você tiver 40, é excelente, né? Quanto menor esse ângulo, melhor é a sua visão, né? Então, você vai construir um relatório científico de forma que responda a seguinte pergunta: qual a resolução angular dos seus olhos, esquerdo e direito? Então, os seus olhos, qual a resolução angular? Então, você vai botar lá, conclusão, verifica que a resolução angular do olho esquerdo, direito, podem até ser iguais, né? Será que são iguais? Será que são normais? Estão dentro daquele padrão de 60 segundos? Quem usa óculos pode comparar com e sem óculos também. É uma outra atividade. Então, você pode comparar a sua visão com óculos e sem óculos. Qual é a sua acuidade? Então, tudo isso você vai fazer num relatório e apresentar ao professor. Ok? Agora, se você já sabe fazer relatório, ótimo. Se não, preste atenção aí nas informações a seguir. E agora queremos construir um relatório. E como é que nós fazemos isso, hein? Tem vários modelos de relatório. Vamos apresentar aqui o básico, né? Para fazer um relatório, você precisa de um método científico. Tem que ser baseado no método científico. E o que é ciência, propriamente dito? Ora, nós sabemos que para ser científico, né, para seguir esse método, tem que seguir 3 etapas. A primeira etapa, você verifica o que você quer,
né? O que você quer? Aí você dá um título à coisa e dá os objetivos daquilo que você quer. Você tem que saber o que vai fazer, né? Qual o material, qual é o método utilizado, qual o resultado você chegou, e discutir sobre ele, né? E o que foi obtido. Então, nesse experimento foi obtido o quê? Aí você vai chegar a alguma conclusão e dar as referências necessárias. De uma forma geral, né, a ciência é baseada nessas 3 etapas. A primeira, tecnicamente, a gente chama de hipótese, né? Uma hipótese que foi criada. Eu acho que é isso, vamos verificar. O que fazer? Vamos fazer uma análise, vamos fazer uma pesquisa. E, finalmente, você chega a uma conclusão. Então, baseado nessas 3 coisas, você pode fazer o seu relatório. Como exemplo, nós temos um relatório aqui, em que, com os tópicos principais, né? Primeiro, não esquecer que nós temos que dar o título e o objetivo nesse relatório. E, geralmente, ele é numerado. Então, não esquecer a numeração do relatório. No título, né, nós vamos colocar o quê? No título, você nunca deve usar um verbo no infinitivo. Então, nunca comece com o título do relatório, determinar a velocidade média. Não, nada disso. Você coloca de outro jeito. Você bota determinação da velocidade média, análise da temperatura, avaliação de um procedimento tal, tal, tal. Então, nunca começa com o verbo no infinitivo. Já o objetivo é o contrário. Você sempre usa o verbo no infinitivo, né? Aí como é que eu vou colocar? Analisar, avaliar, determinar, né? Então, o título você bota de um jeito sem verbo e com o verbo no objetivo. Lembrando sempre de nunca usar a mesma raiz da palavra nos dois. Não pode ser a mesma. Eu não posso botar determinação da velocidade, objetivo, determinar, repetindo a mesma raiz da palavra? Nunca deve fazer isso. Já numa segunda etapa, né, etapa 2, você vai registrar no seu relatório material e métodos, resultados e discussão, né? Nessa primeira parte, você vai colocar o quê? Você vai listar os materiais utilizados, contendo a precisão de cada um desses materiais. Então, por exemplo, se você usou uma régua, qual é a precisão dela? 1 milímetro? 1 centímetro? 0,1 milímetro? Tem que colocar lá. E vai colocar também a metodologia. Você vai descrever a metodologia utilizada detalhadamente, passo a passo. Porque, lembre-se, você faz um relatório para os outros e não para si mesmo, né? Nos resultados, você vai listar esses resultados todos, tudo que foi medido tem que estar aqui, tudo que foi calculado tem que estar aqui, e comentá-los também. E lembrando que essa parte, né, importante lembrar, essa é a parte mais extensa de um relatório, né, pois detalha o que foi realizado. Ou seja, um relatório, né, nessa parte aqui, não pode ficar nada abreviado, né? Tem que estar bem descrito, né, nessa metodologia e nos resultados obtidos. E, finalmente, na terceira parte, você vai concluir o seu trabalho, dar as referências e a identificação. Lembrando que, na conclusão, né, você vai finalizar de forma objetiva. Então, nunca coloque uma conclusão muito extensa. É bem... O resultado, na hora de fazer a conclusão, olhe para o objetivo. O objetivo é a pergunta e a conclusão é a resposta. Então, ela tem que ser bem objetiva mesmo. Tá? E nunca coloque conclusão, conclui-se que... Não. Você bota verifica-se que, ou usa outras palavras, mas não usa a mesma palavra ligada ao título daquela atividade. Na referências, você vai indicar a fonte de informação para o experimento, né? De onde você tirou a informação? Foi uma pesquisa em um livro de análises, foi um professor que passou uma atividade daquela disciplina. Você vai indicar de onde você tirou a referência para aquela atividade científica. E, finalmente, embaixo, você bota a identificação de quem realizou o experimento, a data e a assinatura, identificando quem fez este relatório. Ok?